Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje a nossa aula de número 24, a aula sobre combinações lineares. Estamos conectando os pontos, estamos unindo o que aprendemos sobre a teoria de álgebra e as ferramentas de linguagem de programação. Tudo isso para que sejamos capazes de solucionar os problemas reais, de casos reais que vamos nos propor a fazer. Portanto, na aula de hoje, vamos finalizar o conteúdo teórico e vamos aprender uma nova linguagem de programação, o MATLAB. Esta linguagem de programação possui diversas vantagens quando o assunto é vetores, matrizes, esses tipos de variáveis vetoriais. Afinal, o MATLAB é muito popular e uma ferramenta poderosíssima nesse assunto. Vocês vão ver que existem diversas vantagens e desvantagens de uma linguagem em relação à outra. E isso é super natural. Temos linguagens que são mais favoráveis para determinada aplicação e outras para um outro tipo de aplicação. Não devemos nos preocupar e sim escolher a que for melhor de acordo com as nossas necessidades e conhecimentos também. E hoje vamos programar pela plataforma do Octave Online, que é uma plataforma gratuita que ela é compatível com a linguagem do MATLAB. Então vamos poder aplicar o que aprendemos aqui nesta plataforma e utilizarmos a programação do MATLAB. Bom, mas vamos ver então como está dividida a nossa aula. Quais são os temas da nossa aula de número 24, a aula sobre combinações lineares. Vocês se lembram? Afinal, este é o termo mais importante do nosso curso, combinações lineares. É isso que estamos nos propondo a resolver. É isso que queremos, a partir de hoje, enxergar os problemas reais como forma de combinações lineares. Então, o nosso primeiro tópico é solucionando a nossa equação ax igual a b. Então, vamos aqui aprender a como solucionar essa equação ax igual a b, que é a definição mais importante que temos aqui, esta combinação linear, correto? E o nosso segundo ponto, vamos ver sobre a forma escalonada reduzida. Então, vamos aprender como utilizar as ferramentas de programação para obter a forma escalonada reduzida e vamos ver como esta ferramenta pode nos dar muito sobre a nossa solução. E muitas vezes ela vai nos dar a solução do nosso problema. Então, vamos aprender a como chegar a esse conceito matemático utilizando as ferramentas de programação. E por fim, temos o Octave Online. Então, vamos aprender a utilizar essa plataforma e programar em MATLAB. Vamos resolver os nossos problemas, os nossos exercícios nesta plataforma através do MATLAB. Vocês vão ver que após a base teórica que vocês aprenderam durante esse curso, após o entendimento sobre o que é programação, sobre as ferramentas de programação e o que nós aprendemos em Python, vocês estão muito mais preparados para aprender diversos outros tipos de linguagem. Afinal, agora temos uma base muito bem estabelecida e os conceitos estão muito presentes em nossas mentes. Portanto, vocês são capazes de aprender muitas linguagens de programação sempre que for necessário para vocês. Então, vamos com muito entusiasmo, vamos começar essa aula, vamos para o nosso próximo slide. Vamos lá? Solucionando ax igual a b. Vamos começar então. Uma das grandes aplicações práticas de álgebra linear presente em praticamente todas as áreas é a solução de combinações lineares definidas por ax igual a b. Então, veja bem, estamos dizendo aqui em praticamente todas as áreas, ou seja, temos muitas possibilidades de aplicar combinações lineares para obter a solução de um problema. E por que queremos mesmo enxergar um problema através de combinações lineares? Bom, pois através disso podemos utilizar toda a teoria algébrica que já conhecemos e aplicá-la junto com as ferramentas computacionais para obter a solução de um problema. É por isso que queremos enxergar um problema na forma de uma combinação linear, pois sabemos como solucionar combinações lineares. Então, temos ferramentas para isso e vamos utilizar todo este conhecimento teórico
junto com as ferramentas de computação para obtermos uma solução. É por isso que isso é muito importante. E veja, é claro que eu não estou dizendo que tudo podemos representar através de uma combinação linear, mas o que eu quero que vocês vejam é que existem muitas possibilidades que ainda não tínhamos percebido. Afinal, vocês se lembram dos exemplos que já conversamos aqui sobre a parte de construir uma fábrica, de criar um plano econômico na bolsa de valores para uma carteira de investimentos, sobre as recomendações de um filme da Netflix? Vocês se lembram de todos eles? E as mensagens criptografadas de um WhatsApp, por exemplo? Bom, em tudo isso podemos enxergar combinações lineares. Então, é por isso que sempre queremos enxergar como uma combinação linear. Pois, apesar de parecer que não sabemos resolver esse exercício, quando enxergamos ele através de ax igual a b, aí sim sabemos resolver, não é mesmo? Portanto, veja aqui que devemos equacionar um problema real na forma matricial para aplicar as soluções computacionais com conceitos de álgebra linear para chegar a uma solução. Então é exatamente isso que acabei de dizer e é por isso que temos esse objetivo aqui. Então vamos continuar. O número de linhas da matriz dos coeficientes A estará relacionado ao número de equações do sistema e o número de colunas ao número de variáveis, correto? Isso aqui é muito importante. Lembram-se, quando tínhamos uma matriz M por N e fizemos algumas situações onde M maior que M, M menor que M, bom, isso é tudo relacionado a isso. Se temos, por exemplo, mais linhas do que colunas, temos mais equações do que variáveis. E isso caracteriza um tipo de resposta, dentre as possibilidades de solucionar esse problema. E caso a matriz A, M por N, M seja igual a M, ou seja, número de equações igual ao número de incógnitas, se essa matriz possuir uma inversa, também sabemos que podemos encontrar uma única solução para esse problema. Entenderam? É exatamente isso o que estamos falando aqui então, que um sistema pode não ter uma solução, pode ter uma única solução ou infinitas possibilidades, né? Então é exatamente isso que acabamos de dizer aqui. E quais então serão as ferramentas que nós vamos utilizar para solucionar a x igual a b? Veja que o posto da matriz A e a forma escalonada reduzida da matriz composta por A e B, ou seja, a matriz aumentada AB, são as ferramentas que iremos utilizar. Então aqui já estou dizendo para vocês quais serão as ferramentas principais que vamos utilizar quando vamos querer resolver o nosso sistema, a nossa combinação linear ax igual a b. Bom, então discutimos o porquê precisamos enxergar um problema da forma de uma combinação linear e quais são as ferramentas que vamos utilizar para solucionar esse tipo de problema. Estamos chegando quase lá. Vamos então continuar o nosso estudo. Vamos para o próximo slide ver o que temos ainda. Forma escalonada reduzida. Vamos ver aqui então. A forma escalonada reduzida irá aplicar o método de eliminação ou fatoração na matriz aumentada AB, que transformará as equações do sistema em uma forma direta para obtermos sua solução. Bom, primeiro, o que estamos querendo dizer com matriz aumentada AB? Vocês se lembram? O que estamos falando aqui é que é uma matriz onde vamos anexar ao lado direito o vetor coluna de resposta B. Então será uma matriz que contém tanto a matriz dos coeficientes A como o vetor coluna de resposta também anexado a esta matriz, tornando ela uma só, que é a matriz aumentada AB, correto? Então vamos obter a forma escalonada reduzida a partir dela. E veja, ela nos dará as informações de colunas livres e colunas pivôs, posto da matriz e dimensões do espaço linha, coluna e nulo. Vamos ter então todas essas informações através deste método, através
desta ferramenta. Então veja, para sabermos o posto de uma matriz, não vamos precisar necessariamente calcular a forma escalonada reduzida na matriz aumentada AB. Podemos chegar em todas essas informações apenas na matriz A, correto? Pois se fizermos isso na matriz A, a matriz dos coeficientes, vamos obter os pivôs, ou seja, vamos poder identificar as colunas pivôs dessa matriz e, consequentemente, as colunas livres, o posto desta matriz, as dimensões de espaço linha e espaço coluna. Vejam, é uma reação sequencial, uma leva a outra. Então, a partir da forma escalonada reduzida na matriz A, já poderemos saber todas essas informações e isso nos dará uma base para entender se vamos ter qual tipo de resposta esse problema irá apresentar. Se vamos ter uma, nenhuma ou infinitas soluções. Isso nos dará uma boa prévia do que esperamos ao tentar solucionar esse tipo de problema. Então veja como é importante a forma escalonada reduzida. Já dissemos aqui que vamos utilizar ela na matriz aumentada AB para obtermos a solução de um problema. E além disso, podemos obter todas essas informações, lembrando que podemos aplicar apenas na matriz dos coeficientes A, que já teremos todas essas informações. Não vamos solucionar o problema, mas sim obter estes parâmetros, correto? E veja, para sistemas onde não existe a inversa da matriz A, vamos aplicar a forma escalonada reduzida para obter a resposta. Então, quando não tivermos a inversa, vocês se lembram desse caso? Quando temos a inversa, quando a matriz A possui uma inversa, estamos falando do caso perfeito, não é mesmo? E se isso aconteceu, podemos obter o vetor coluna das variáveis apenas multiplicando a inversa dessa matriz pelo vetor coluna de resposta. Então chegaríamos muito mais diretamente a uma solução, mas nem sempre vamos cair nessa situação. Na verdade, na maioria das vezes não. Então temos que aprender uma outra maneira de solucionar esses problemas e vai ser através da forma escalonada reduzida, correto? Agora, encontrar a forma escalonada reduzida de uma matriz é um dos principais motivos que vamos aprender a linguagem do MATLAB hoje. Afinal, ele possui um comando direto para que possamos obter esta forma. E no Python não temos ainda, pelo menos até o momento que estamos gravando essa aula, um comando direto para obter esta função. Isso significa que o Python não é capaz de calcular a matriz em sua forma escalonada reduzida? Não. Claro que não. Então podemos, por exemplo, criar uma função e ela nos retorne a forma escalonada reduzida dessa matriz? Claro que sim. E vai ser muito difícil fazer isso? Creio que não. Creio, inclusive, que a partir de todos os conhecimentos que já temos, você mesmo é capaz de desenvolver isso. E foi exatamente por isso que aprendemos tudo da forma como aprendemos, para que quando chegue numa situação como essa, você seja capaz de encontrar e desenvolver a sua própria solução, ou sua própria maneira de solucionar. Se ficarmos mal acostumados a sempre termos que utilizar uma função já pronta para fazer o que queremos, vamos ficar muitas vezes sem ter como reagir a uma situação como essa. Então, agora eu tenho certeza que vocês já são, inclusive, capazes de solucionar dessa forma. Além do que, se você buscar na internet, também poderá encontrar algumas funções que foram desenvolvidas para retornar a forma escalonada reduzida de uma matriz através do Python. E desde que esta fonte seja confiável, vocês sim podem utilizar essa solução. Mas esta foi a deixa que estava esperando para poder ensinar vocês mais uma ferramenta, mais uma linguagem. Vamos então aprender o MATLAB, afinal ele irá nos fornecer de forma direta a forma escalonada reduzida de uma matriz. E o MATLAB é uma ferramenta muito utilizada e muito poderosa, principalmente quando estamos falando em problemas vetoriais com vetores e matrizes. Eu, inclusive, acredito que ela seja a mais adequada para esse tipo de problema. Mas isso não significa que não podemos utilizar o Python, uma outra linguagem.
Afinal, na minha opinião, como já disse a vocês, a melhor linguagem é aquela que sabemos mais, aquela que dominamos mais e conseguimos usar melhor as suas funcionalidades. Vão sempre existir diversas formas de solucionar um problema, não apenas uma. Você apenas tem que saber a sua maneira, a que melhor atende às suas necessidades e aquela que você está confiante que consegue desenvolver uma solução. E agora temos aqui para finalizar que existem linguagens e softwares computacionais que possuem comandos diretos para solucionar uma matriz na forma escalonada reduzida, assim como no MATLAB. Então vamos aprender o MATLAB na ferramenta do Octave Online, que é uma plataforma gratuita compatível com essa linguagem. Vamos então conhecer isso no próximo slide. Vamos lá. Octave Online. Vamos então começar aqui. Temos que ele é uma ferramenta gratuita que possui compatibilidade com a linguagem do MATLAB e pode ser utilizado para aprendizado, desenvolvimento e testes de algoritmos. Então, vamos utilizar a ferramenta do Octave Online para aplicarmos soluções através da linguagem de programação do MATLAB. Ela é uma plataforma gratuita e vamos testar os nossos códigos que vamos aprender em MATLAB para solucionar combinações lineares, através de um comando que vocês vão ver aqui na aula de hoje, muito direto, o RREF, de Row Reduction Echelon Form, ou forma escalonada reduzida de uma matriz, certo? Bom, então vamos ver aqui que o MATLAB ele é uma linguagem computacional feito para cálculos vetoriais com matrizes e demais aplicações numéricas, correto? Já disse a vocês que o MATLAB opera de forma muito mais direta quando estamos falando de vetores e matrizes. Ele foi feito para esse tipo de aplicação. Então, isso vai nos ajudar muito a solucionar problemas do tipo algébrico, que é o foco do nosso curso. Então, veja, por que vamos aprender o MATLAB? Afinal, vamos cair em duas situações aqui. Veja que podemos criar uma função para determinar a forma escalonada reduzida de uma matriz ou utilizar funções disponíveis da linguagem utilizada no algoritmo. Já disse a vocês que poderíamos sim criar uma função em Python para solucionar e retornar a forma escalonada reduzida de uma matriz para nós, ou mesmo utilizar algumas soluções que poderíamos encontrar na internet. Mas isto virou o motivo perfeito para aprendermos mais uma linguagem, complementarmos ainda mais o nosso aprendizado. Afinal, se utilizarmos um MATLAB, vamos ver como conseguimos isso de uma forma mais direta ainda, pois o MATLAB ele foi feito para esse tipo de aplicação com problemas vetoriais. Então, esta foi a nossa escolha. Vamos utilizar o MATLAB por possuir funções disponíveis já prontas para utilizarmos e solucionarmos esse problema. Então, vamos utilizar o MATLAB ao invés do Python, pois ele possui um comando específico para aplicar a forma escalonada, que é o RREF, como disse a vocês, o Row Reduction Echelon Form, além de que vamos poder aprender uma outra linguagem computacional. São inúmeras vantagens. Vamos então aproveitar essa oportunidade de aprendermos mais ainda e aprendermos uma outra linguagem? Bom, antes de irmos para a nossa parte prática, que é a parte que mais estamos aguardando nessa aula, vamos ainda para uma lousa, onde vou explicar bem rápido como utilizar vetores e matrizes em MATLAB. Você vai ver que é muito simples. Vamos então para a nossa lousa aprender alguns comandos antes de praticar com o MATLAB. Então, pessoal, vamos ver aqui como podemos definir uma matriz em MATLAB, correto?
Vamos ver como isso é uma forma muito mais direta do que estávamos acostumados. Afinal, não vamos nem precisar importar bibliotecas para dentro do nosso algoritmo para podermos defini-las. Vamos poder defini-las muito mais direto. Acompanhe aqui comigo. Vamos então definir A igual, o que vai caracterizar aqui que estamos tratando de uma matriz é as chaves. Então vamos abrir as chaves, correto? E agora eu vou criar um como meu elemento e o espaço vai caracterizar que estamos mudando de coluna. Então se eu colocar 1 espaço 2 espaço 3, então vamos ter aqui uma linha com 1, 2 e 3. Como eu faço para mudar de linha? Ponto e vírgula. Então, se eu colocar um ponto e vírgula aqui, eu estou mudando de linha. Então, vamos continuar. 4, espaço 5, espaço 6, ponto e vírgula. 7, espaço 8, espaço 9. E vou fechar aqui as chaves. Então, desta forma aqui, eu estou caracterizando uma matriz A de 3 linhas por 3 colunas, que é exatamente assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Viram como é muito simples e muito direto? É incrível como o MATLAB realmente nos ajuda a tratar esse tipo de problema. Então veja que apenas temos que definir isso entre chaves e quando estamos mudando de coluna, utilizamos o caractere do espaço e quando queremos mudar de linha, utilizamos o caractere do ponto e vírgula. Lembrando que sempre colocamos ponto e vírgula também no final de cada comando do MATLAB, se não quisermos que ele seja impresso na tela do console final do MATLAB, na tela de respostas, onde vamos apresentar as nossas respostas. Mas esses detalhes vocês vão aprendendo com o tempo e com a prática. Agora, vamos então ver como iríamos definir um vetor coluna B. Temos aqui o vetor coluna B, então, igual. Vamos definir aqui um vetor coluna B que tem 3 elementos aqui. Então, vamos colocar o primeiro elemento 1, para pular de linha, ponto e vírgula, vamos colocar aqui 5, e para pular de linha novamente, ponto e vírgula, vamos colocar aqui 7. Ou seja, temos aqui o vetor B de 3 linhas por uma coluna, que ele é exatamente igual a isso, 1, 5 e 7, correto? Então, desta forma aqui, caracterizamos B como vetor coluna de respostas e A como a matriz dos coeficientes, correto? Lembrando que se eu colocar o ponto e vírgula aqui, quando definir essa matriz, esse vetor coluna, ele não aparecerá na tela onde eu vou querer visualizar apenas as respostas do meu problema, correto? Bom, então como resolveríamos um problema como esse, aplicando a forma escalonada reduzida, por exemplo, da matriz aumentada AB? Primeiro, teremos que criar essa matriz AB, correto? Então, faríamos AB igual os elementos 1, 3 e 1, adicionando ponto e vírgula, 4, espaço 5, espaço 6, espaço 5, ponto e vírgula, 7, espaço 8, espaço 9, espaço 7, fecha chaves e colocamos o ponto e vírgula no final. Bom, e agora como calcular a forma escalonada reduzida? Como aplicar o comando RREF que aprendemos aqui? Simplesmente assim, RREF, abre parênteses, AB. Pronto! Desta forma aqui, vamos obter a forma escalonada, reduzida da matriz aumentada, né, a matriz que temos aqui, AB. Então, desta forma, vamos obter a forma escalonada reduzida da matriz aumentada AB
e assim saber sobre a solução do nosso problema. Viram como foi incrivelmente simples? Só precisamos aqui definir entre chaves, utilizar o caractere do espaço, colocar o caractere do ponto e vírgula para delimitar a troca de linhas e ponto e vírgula no final, caso não queremos que isso apareça na tela de respostas do MATLAB. E para utilizar o comando Row Reduce to Echelon Form, o que vai nos retornar a forma escalonada reduzida, temos apenas que definir o teu comando, o nome deste comando, e entre parênteses a matriz que desejamos calcular. Bom, agora estamos prontos para começar a praticar. Vamos então para a nossa lousa ver o que nos aguarda e depois vamos para o Octave Online. Vamos lá! Vamos ver então o que temos aqui proposto na nossa lousa para fazermos a nossa prática de hoje. Lembrando que é uma prática que vamos fazer no Octave Online, ou seja, vamos utilizar a programação em MATLAB, certo? Então vamos acompanhar aqui. Resolver sistemas lineares na plataforma do Octave Online. Então vamos utilizar o Octave Online. Identificar o posto da matriz A e se o sistema possui uma, nenhuma ou infinitas soluções e calcular a forma escalonada reduzida da matriz aumentada AB. Então temos alguns pontos que aprendemos na teoria de hoje que vamos aplicar agora no Octave Online. Você vai ver que vai ser muito direto todos esses comandos que o MATLAB pode nos proporcionar excelentes ferramentas. Veja aqui então que temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 exemplos aqui para fazermos aquilo que foi pedido. Então vamos aplicar o que aprendemos para calcular esses itens, certo? Vamos então para o Octave Online. Bom pessoal, estamos aqui então no Octave Online e temos acesso a ele através da plataforma de navegação aí do seu computador. Ou seja, no meu caso, aqui no Google Chrome, que é o navegador que eu utilizo, eu coloquei Octave Online e entrei na plataforma através desta página, octave-online.net. Você pode buscar isso no seu navegador para poder utilizar o Octave também, certo? E o melhor de tudo, gratuitamente, feito para que possamos aplicar o que aprendemos no intuito acadêmico de aprender. Então, embora o software MATLAB seja um software pago, podemos utilizar as suas funções aqui no Octave Online. E é exatamente isso que vamos fazer. Bom, então vamos fazer aqueles 6 exercícios, certo? Vamos começar então colocando as matrizes aqui no nosso código. Veja que vamos digitar o nosso código aqui, nesta linha de comando, da mesma forma como se estivéssemos utilizando o MATLAB. Vamos então definir a primeira matriz A. Vamos lá, A igual, abre chaves, 2 espaço 4 para caracterizar a primeira linha, ponto e vírgula para pular de linha, 1, menos 1, 2, 1, fecha as chaves e ponto e vírgula aqui também. Vamos dar um Enter. Bom, veja o primeiro ponto aqui. Veja que agora temos a variável aqui A, que é uma matriz 3 por 2, correto? E ela não aparece na nossa tela, pois colocamos o ponto e vírgula aqui. Vocês se lembram que eu disse a vocês que quando colocamos o ponto e vírgula, não vamos imprimir este resultado na tela, certo? Então, colocamos o ponto e vírgula exatamente para isso. Agora, precisamos saber o posto de uma matriz. E olha, isso vai ser muito simples com o MATLAB. Veja bem, vamos utilizar o RREF, ou seja, o Row Reduction Echelon Form, ou a forma escalonada reduzida por linha dessa matriz. E ela de A, correto? Vamos dar um Enter. E veja que agora temos sim, como não colocamos o ponto e vírgula, o resultado da operação de eliminação nessa matriz. Então, veja aqui que temos 2 pivôs, ou seja, essas duas colunas são independentes, correto? E já que temos essas duas colunas independentes, 2 pivôs, isso significa que o posto dessa matriz é igual a 2. E como essa matriz é uma matriz de 3 linhas por 2 colunas, ou seja, M igual a 3 e N igual a 2,
Lembram-se que eu coloquei uma tabelinha para vocês lembrarem e auxiliarem vocês quando quiserem saber qual tipo de solução nos espera em determinado sistema? Ela correlacionava o número de linhas, o número de colunas e o posto de uma matriz? Pois bem, neste caso, quando temos m maior que n, ou seja, mais equações do que variáveis, e o posto dessa matriz ele é igual ao número de variáveis dessa matriz, ou seja, P igual a n, significa que temos nenhuma ou uma solução, certo? Agora, a partir de um vetor coluna de respostas B, se fizermos novamente este comando, o RREF, podemos verificar que esse sistema irá possuir nenhuma ou uma solução. Então vamos lá. Primeiro, vamos escrever a matriz aumentada AB. Vamos colocar AB igual 2, 4, 6, primeira linha, 1, menos 1, menos 1, menos 1, segunda linha, e 2, 1 e 2, terceira linha. E aqui vamos calcular a forma escalonada reduzida da matriz aumentada AB. Veja então o resultado dessa operação. Que interessante! Vamos ter sim uma solução para esse sistema. Pensem nessas duas primeiras colunas como as colunas relacionadas às variáveis desse problema. E aqui como vetor coluna de respostas desse nosso sistema. Ou seja, temos aqui um valor para a primeira variável, por exemplo, x, tendo o valor de 0,333 e y também para o valor de 1,3333, uma dízima, certo? Então, se tivermos a matriz dos coeficientes 2 e 4, 1 menos 1, 2 e 1, e o vetor coluna de respostas 6, menos 1 e 2, então temos sim uma solução para esse sistema. Viram como foi fácil, direto e muito objetivo o nosso sistema de resposta? Como o MATLAB nos ajudou muito para conseguirmos isso? Bom, então agora vamos praticar mais 5 exemplos para realmente começar a fixar a utilização do MATLAB. Vamos então para o próximo, que você deve ter aí anotado para conferir as matrizes A e B que estou usando em cada exemplo. Vamos lá. Vamos então, A agora é igual a 2, 4, 1, menos 2, 2 e 1, certo? Vamos então calcular a forma escalonada reduzida dessa matriz e descobrir o posto dessa matriz, que é igual a 2. Verifiquem aqui comigo, temos dois pivôs nesta primeira linha e nesta segunda linha, indicando que as duas colunas são colunas independentes. Bom, como o formato da matriz é o mesmo do exemplo anterior e o número do posto é igual, temos novamente a situação de 0 ou uma solução. Vamos então fazer a matriz aumentada AB a partir do vetor coluna de respostas que colocamos na nossa lousa, certo? Eu vou colocar aqui o vetor B para lembrarmos dele. Então, para um vetor B, 1, menos 1 e 2, vamos calcular a matriz aumentada AB, que vai ser 2, 4, 1, ponto e vírgula, 1, menos 2 e menos 1, ponto e vírgula, 2, 1 e 2, certo? E agora vamos calcular a forma escalonada reduzida de AB. Veja só aqui, nesta situação ocorre o oposto do último exemplo. Aqui não temos uma solução para o nosso sistema, a não ser o caso dos vetores nulos, certo? Onde a primeira variável é igual a 0 e a segunda igual a 0 também. Então aqui não caímos nesta situação onde tínhamos um valor para cada variável. Ou seja, esta matriz dos coeficientes A para este vetor coluna de resposta B, neste caso, a nossa solução é essa, uma solução nula, não temos resposta, certo? Bom, agora vamos continuar então, ver outros exemplos que cairão em outras situações também. Vamos continuar. Vamos agora então colocar a matriz 2, 4, 1, 2, menos 1, menos 2. Vamos fechar os parênteses, vamos dar um Enter. Ok, agora vamos calcular a forma escalonada reduzida desta matriz. Veja, neste caso, temos apenas uma coluna independente, ou seja, o posto dessa matriz agora é igual a 1. Como temos a situação de m maior que n, ou seja, mais equações do que incógnitas,
e o posto dessa matriz é menor do que n, do que o número de variáveis, então temos zero ou infinitas soluções. Agora, vamos ver qual é o nosso vetor coluna de resposta e aplicar a forma escalonada reduzida na matriz aumentada AB. Vamos ver. Então, temos B igual a 1, 0,5 e 2, certo? E vamos fazer AB igual a 2, 4, 1, 1, 2 e 0,5, menos 1, menos 2 e 2. Tá tudo ok? Vamos aqui. E agora a forma escalonada reduzida desta matriz. Veja só, neste caso temos então infinitas soluções. Temos que x mais 2y igual a zero. Ou seja, para esta configuração temos infinitas soluções. Vamos para o próximo exemplo. Vamos ver, faltam 3 ainda. Se colocarmos A igual a 2 menos 1 e 1, segunda linha, menos 3, 1 e 2. Vamos descobrir o posto desta matriz. Então, temos aqui uma matriz de posto 2, pois temos duas colunas independentes. Agora, para um vetor coluna B, que é igual a menos 1 e 2, vamos digitar a matriz aumentada B. 2, menos 1, 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 1. E vamos calcular a forma escalonada reduzida desta matriz aumentada. Veja novamente, temos aqui infinitas soluções, mas conseguimos aplicar a eliminação ou a fatoração para solucionar esse sistema. Veja que aqui temos uma matriz aumentada AB, onde aplicamos a forma escalonada reduzida por linha nesse sistema. Viram como é muito mais fácil agora entender as respostas dos sistemas e como, a partir das informações de posto, número de linhas, número de colunas, conseguimos saber o que esperamos de uma resposta? Se vamos ter uma, nenhuma, infinitas soluções. Bom, todas essas técnicas aliadas à matriz escalonada reduzida, que utilizamos o RREF no MATLAB, são uma grande vantagem. Vamos fazer ainda dois exemplos. Veja aqui. Vamos ter A igual 1, 2, menos 3, menos 2, 3, 2, 0, 7, menos 4. Veja aqui, vamos ter a matriz A, uma matriz 3 por 3 agora, e vamos calcular a forma escalonada reduzida desta matriz. Bom, vocês já estão craques, né? Ao observar esta forma escalonada reduzida, vemos que o posto dessa matriz é igual a 2. E como nessa situação temos m igual a n, mas o posto menor do que n, ou seja, número de equações igual ao número de variáveis, e o posto da matriz menor do que o número das variáveis, teremos zero ou infinitas soluções. Vamos então chegar a uma conclusão a partir de um vetor coluna de respostas B, que eu vou colocar aqui. O B que a gente apresentou é 1, 2 e 4, correto? Então a nossa matriz AB ela é igual a 1, 2, menos 3, 1, menos 2, 3, 2, 2 e 0, 7, menos 4 e 4. Vou fechar aqui, dar um Enter e vamos calcular a forma escalonada reduzida por linha. Veja novamente, temos aqui infinitas soluções, não temos apenas uma solução para esse sistema. Sabe por que eu estou fazendo vários exercícios com vocês, mesmo que a forma de resolvê-los seja a mesma? Exatamente, para vocês começarem a treinar e ficar cada vez mais automático, observar a resposta, entender a solução e saber quais são os comandos que devemos aplicar. Então vamos para um último exemplo e vamos ver o que acontece com ele. Vamos lá. Se colocarmos a matriz A 1, 2, menos 3, menos 2, 3 e 2, menos 1, 1 e 1, vamos agora descobrir o posto desta matriz. Veja, o posto dessa matriz é igual a 3 e temos 3 equações, 3 incógnitas, posto igual a 3. Ou seja, para esta configuração temos 0 ou uma solução. Será que vamos ter uma solução neste caso? Bom, vamos primeiro saber qual é o nosso vetor coluna de resposta. Afinal, a partir dele é que vamos obter essa resposta. Então veja, para um vetor coluna de respostas B igual a 1, 2 e 3,
Vamos fazer a nossa matriz aumentada AB, 1, 2, menos 3 e 1, menos 2, 3, 2 e 2, menos 1, 1, 1 e 3, correto? Vamos dar um Enter e vamos calcular a forma escalonada reduzida desta matriz. Bom, vocês viram que aqui deu um erro, não é mesmo? Afinal, como em todas as linguagens, isso pode acontecer em todas, eu cometi um equívoco e digitei errado aqui. Veja que tem um R a mais, é o RRERF, e não temos esse terceiro R. Portanto, vamos fazer agora o comando correto, RREF de AB é igual. Bom, agora sim, veja como temos um sistema com 3 equações, 3 incógnitas e só aplicando o conceito de matriz aumentada e a forma escalonada reduzida com esses comandos no MATLAB, conseguimos chegar à resposta desse sistema. Aqui então 15 é o valor da primeira variável, menos 4 da segunda e menos 8 da terceira. Viram como resolvemos assim? Muito rápido? Pois é por isso que a computação é tão necessária hoje em dia para resolvermos os problemas. Não estamos mais na época de ficarmos resolvendo linha por linha, exercício, escrevendo. Temos sim que aprender os conceitos, mas no momento de aplicar, por que não utilizar as ferramentas tecnológicas que temos hoje em dia? As ferramentas que estão hoje presentes em quase tudo e podem nos auxiliar para que focamos o nosso pensamento em desenvolver soluções, não apenas em ficar refazendo diversas contas matemáticas, certo? Bom, então a partir deste conceito, eu espero que vocês tenham aproveitado muito essa oportunidade de aprendermos hoje no Octavio Online. Eu achei muito interessante, afinal, MATLAB é uma linguagem muito importante e ela tem ótimas funcionalidades, principalmente quando falamos de álgebra linear. Então, esta foi a prática de hoje. Se você tiver mais curiosidade, você pode testar outros sistemas lineares, outras matrizes dos coeficientes, outros vetores colunas de resposta. Fiquem à vontade. A plataforma do Octavio Online é feita para isso. Agora, vamos para as considerações finais da nossa aula. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula, a nossa aula de número 24, que dará fim à primeira parte do módulo 3 do nosso curso de Álgebra Linear Aplicada. Na próxima aula, vamos fazer o nosso debate, a nossa reflexão, onde vamos conectar os pontos, falar um pouco sobre tudo que aprendemos até aqui e trazer algumas curiosidades, algumas novidades, algumas aplicações e conceitos utilizados na prática de tudo isso que estamos aprendendo. Eu espero que vocês estejam aproveitando muito essa parte do curso, o nosso módulo 3, e que estejam prontos para que na aula número 26 vamos começar a resolver os problemas reais. Pois é, aulas 26, 27, 28 e 29, vamos resolver 4 problemas reais e vamos aplicar finalmente, conectar os pontos de tudo que vimos, pegar os conceitos matemáticos, a linguagem de programação, os problemas reais e conectá-los, entender como vamos poder utilizar tudo isso e solucionar um problema que nem imaginaríamos antes que teríamos capacidade para fazê-lo. Bom, eu agradeço então mais uma aula, mais uma oportunidade e eu espero vocês para a nossa reflexão na próxima aula, certo? Bom, um grande abraço a todos e até a próxima aula. Muito obrigado!